Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. É um prazer receber vocês aqui. Gente, mais uma vez lembrando, quem quiser, os ingressos da galinhada já estão disponíveis, tá? Ela vai ser dia 19/3. Aí quem quiser adquirir é só procurar qualquer trabalhador da casa que a gente está aqui para vocês, tá bom? Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Jesus, Marcos, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de desnar o lago, procede do seu próprio ser. Renascemos da terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-te de ti, quando não as combates dedicadamente. É qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui hoje pedindo o seu amparo, a sua proteção, pedindo que nos envolva com sua luz, com seu amor, que o seu amor possa tocar os nossos corações, nos ajudando nas lutas diárias, nas dificuldades que enfrentamos todos os dias, que possamos vencer essas dificuldades com serenidade, com equilíbrio. Que o seu amor, Senhor, possa nos tornar mais fraternos, mais caridosos. Que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, na nossa caminhada. Que em todos os momentos temos a certeza, possamos contar com a sua divina bondade. Queremos também, nesse momento, pedir aos benfeitores amigos, aos benfeitores da nossa casa, que ilumine, que intua o Fidel, para que ele possa nos trazer a mensagem, que a sua mensagem possa tocar os nossos corações. E mais uma vez, pedindo o amparo dessa espiritualidade,
pedindo o amparo de Jesus, queremos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Então vamos convidar o Fidel, mais uma vez, é um prazer receber você. Boa noite a todos. Quando nós olhamos para as pessoas, quando nós olhamos para alguém, é possível determinar o valor daquela pessoa, as virtudes daquela pessoa, as qualidades daquela pessoa, os erros daquela pessoa, as dores? Certamente, pela aparência, esse mundo nos ensina muito a julgar. E a aparência, por vezes, engana bastante. Já diz um ditado, né? As aparências enganam. Mas há tantos de nós que correm ou que corremos tanto atrás das aparências. Há tanta gente que vive de aparências ou da aparência. E a gente vai percebendo que estamos, inclusive, numa época em que julgar, em que comentar, em que falar, definir, separar, criticar, agredir, ofender, parece que se tornou muito mais fácil. Talvez as redes sociais tenham proporcionado uma determinada, entre aspas, coragem de expressarmos aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos que sentimos, que entendemos estarmos na razão de expressar a nossa opinião. E por vezes observamos em muitas ocasiões, as consequências, elas não são pensadas ou medidas com antecedência. Porque nesta vida, tudo traz consequências. Ou não é? Tudo traz. Porque para toda ação, sempre haverá uma reação. É assim que a vida funciona. Fala-se muito, né? Que quem planta, colhe. Mas é uma verdade ou não é? Às vezes, quem está colhendo nem se lembra ou nem reconhece a própria colheita. Porque nós ainda temos muitas posturas de acreditarmos que estamos sendo injustiçados. E muitas vezes acreditarmos que alguma coisa está errada na nossa vida e que aquela coisa errada não tem a ver conosco. Muitas vezes até acreditamos que estamos na família errada, no relacionamento errado, no emprego errado,
E por vezes acreditamos que o próprio corpo que foi nos concebido ou nos concedido também está errado. E muitas vezes olhamos para os outros e também acreditamos que alguma coisa saiu errada. Parece que a natureza errou com uns e acertou para com outros. Parece que a natureza foi mais justa, mais complacente com uns e com outros. Nossa, que pena. E às vezes olhamos para a aparência dos outros, muitas vezes pela condição física, muitas vezes pela condição econômica, pela condição material, muitas vezes pela condição da vestimenta. Eu tinha um colega de trabalho que ele, todas as vezes que ia resolver algum problema, alguma questão, isso era na cabeça dele, numa repartição pública ou em um lugar mais importante, ele ia em casa e colocava paletó e gravata. Ele dizia o seguinte, que daquele jeito ele era muito mais bem tratado. Quando ele chegava, as pessoas davam-lhe atenção e prioridade. Será que isso acontece ainda? É assim que ainda a sociedade, que é composta por nós, ainda se comporta. Julgamos pelo que vemos, ou com aquilo que acreditamos que de alguma forma vai nos trazer alguma vantagem, algum retorno. De alguma maneira acreditamos que se tratarmos melhor, quem se veste melhor, nós vamos nos dar melhor do que quem não se veste também. E dentro dessa conduta social, o preconceito vem, mas tem vindo de uma forma impressionante. Mas quem é preconceituoso? Parece que é utopia, porque não se encontra pessoas preconceituosas. Mas o preconceito é notório em diversos aspectos. Temos visto várias atitudes de pessoas que acreditam que a cor define alguém. Olha ainda o atraso da humanidade. A cor do corpo define uma pessoa, define inclusive se ela é gente ou não, define inclusive se é ou não filho de Deus. Será que isso acontece? Ou eu estou falando coisa que não existe? Por vezes se define uma pessoa pela sua sexualidade. E tudo em nome do Cristo. Tudo em nome de Jesus. Tudo em nome da lei. Tudo em nome da ignorância. E em muitas ocasiões ainda se age no olho por olho. Alguém disse que numa sociedade com tanta gente agindo no olho por olho, vai chegar uma hora que vai faltar olho.
E nós precisamos estar atentos. Porque, em verdade, o que determina as nossas vidas não está do lado de fora de nós. Nunca esteve. Porém, os resultados, por vezes, se revelam do lado de fora de nós, através das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas posturas. Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, diz que o essencial é invisível aos olhos. E é uma verdade. Porque neste mundo ainda prevalece a matéria. Ainda se dá muito valor às coisas que podemos usar, que podemos tocar, que podemos nos alimentar, que podemos vestir, que podemos ostentar. Ainda se acredita que o empoderamento de uma pessoa está no seu corpo. E por vezes aquele empoderamento envelhece, enrugece e se acaba. Então, qualquer empoderamento que estiver do lado de fora de nós, ele é efêmero. Ele não é real, porque o que é real é aquilo que nós podemos conduzir conosco para onde formos. E aquele patrimônio, aquele empoderamento nos dará condição para encontrar aquilo que muito procuramos, que é a paz interior, que é essa condição de nos sentir que estamos no caminho certo, que estamos fazendo o melhor, sem ferir ninguém, sem desrespeitar ninguém, dentro da simplicidade das nossas condições. Mas nisso que nós convidamos à reflexão, se encontra onde? Será que isso é uma conversa moral? Porque, na verdade, se nós estamos falando que para toda ação há uma reação, só há uma garantia para que a reação seja boa. Para que a reação seja boa, a ação também precisa ser boa. Então significa que nós precisamos aprender sempre a fazer coisas boas. E fazer coisas boas passa por fazer coisas boas por nós, no sentido de crescimento interior, para que assim possamos naturalmente fazer coisas boas pelos outros. Lá na oração de São Francisco, lá está dizendo, no pedido de que nós sejamos instrumento de paz. E para que sejamos instrumentos de paz, nós precisamos de paz em nós. Não tem como falar de paz, pregar a paz, sendo violento. Não tem como pregar a verdade contando mentiras. Não tem como falar de bondade sendo violento. Não tem como falar de Deus
sem respeitar as suas criaturas, independente de quais criaturas sejam, todas as criaturas, respeitar inclusive a natureza. E dentro dos ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar diversos exemplos de conduta. E certamente, para conhecermos alguém de verdade, como diz lá o ditado indígena, é preciso caminhar com as suas sandálias por pelo menos 7 dias. Porque caminhando com alguém, eu me lembro que eu fiz uma pergunta para minha sogra uma vez, perguntando para ela assim, se ela gostou de mim. Estava conquistando a filha dela, né? Tentando agradar. Aí ela falou assim, olha, para a gente gostar de alguém, é preciso que a gente coma uma cuia de sal juntos. Não é fácil, né? Mas é isso, gente. Em verdade, só a caminhada, só o conhecimento, só as atitudes, a maneira que nós tratamos os outros, nos define muito mais do que a nossa aparência, a nossa condição material. Podemos ser o intelectual que formos, podemos ser o mais famoso nesta terra, mas se nós não tratamos as pessoas com respeito e igualdade, nós somos ainda muito pobres dentro de nós. E seja quem for, em que condição for, lá no Evangelho, nós encontramos o capítulo do homem de bem. E se nós formos ler aquele capítulo do homem de bem, na sua íntegra, dentro da sua verdade, nós vamos perceber que há uma distância ainda muito grande para que nós alcancemos pelo menos a base dos ensinamentos. E dentro dessa nossa reflexão, mais uma vez, podemos entender: será que temos condições de olhar para alguém e nos sentir melhor do que aquela pessoa, em algum aspecto? Ou tecer algum julgamento, como se dizia antigamente, aquela pessoa está em pecado. Olha o que ela faz, olha como ela se veste, olha como ela anda, olha como ela... Aquela pessoa está em pecado, sem perceber que o primeiro pecado já vem pelo próprio julgamento. Porque Jesus disse para nós: não julgueis, porque será julgado na mesma medida. Aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido. Olha a ação e reação aí o tempo todo. E lá na oração de São Francisco está dizendo: é dando que se recebe. Quer dizer que doar é ação. E qual é a reação? Muitas vezes não se tem palavras para descrever o sentimento de alegria de alguém, e aquela alegria ter sido proporcionada por nós sem nenhuma intenção de receber nada em troca. Simplesmente
auxiliar por nos sentirmos felizes em fazer. Quando nós entendermos que na lei de ação e reação só se recebe o bem fazendo o bem, nós vamos nos esforçar tanto para fazer o bem, que nós vamos fazer o bem naturalmente, porque os resultados serão altamente compensadores. Mas ainda não é assim que funciona, porque em muitas ocasiões, quando fazemos alguma coisa boa, a gente gosta às vezes de fazer um comentário, ou então quando alguém, entre aspas, nos decepciona, a gente depois fala assim: mas eu ajudei tanto aquela criatura, eu fiz tanto por ela ou por ele. E às vezes a pessoa até fala: não estou querendo me gabar não, mas sabe aquela coisa que ele tinha? Fui eu que dei. Oh, como você é bom. Pois é, eu estou sofrendo aqui. Olha que injustiça. Mas não é assim que as coisas funcionam. A vida é absolutamente justa. O tempo todo a vida é justa. E lá no Evangelho nós vamos encontrar Paulo dizendo: a cada um conforme as suas obras. Olha aí a ação e reação. O tempo inteiro nós somos, como dizia ou diz Joana de Ângeles, nós somos herdeiros de nós mesmos. É muito sério isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Quer dizer que o que eu vivo hoje é herança minha? É construção sua. Quer dizer então que e quem pode mudar isso? Os espíritos que eu vim aqui hoje nessa casa espírita, na esperança deles resolverem os meus problemas. E em verdade não é assim que funciona. Porque o que eles nos proporcionam é esclarecimento, é despertamento, e nos dá encorajamento para que nós possamos encontrar humildade de reconhecer o que precisamos mudar na nossa conduta, na nossa maneira de ver as coisas, de sentir, de compreender o que está acontecendo conosco. E à medida que nós vamos compreendendo, vamos nos esclarecendo, vamos entendendo que não há injustiça, muito pelo contrário, que há resultado garantido, resultado justo. E que é tão justo, é tão justa a lei, que é garantido que se mudarmos um pouquinho para melhor, a misericórdia divina é tão absolutamente imensa que uma gota de mudança é capaz de proporcionar um oceano de bons resultados na nossa história. Mas é preciso que nós tenhamos esta iniciativa, esta postura. E em muitas ocasiões não fazemos isso por conta própria. Aí vem a dor, aí vem a aflição, aí vem o conflito, aí vem coisas que a gente não entende, aí começa a nos incomodar, algumas situações acontecem que a gente nunca ouviu falar, e de repente, de céticos, somos sofredores.
E de repente, de sofredores, somos estudiosos. E de repente, de estudiosos, já estamos mais espertos. E a vida ganha um sentido muito mais claro. Numa casa espírita, por exemplo, há muitas histórias. Porque muitos de nós, inclusive eu, chegamos na casa espírita sofrendo por algum motivo, com fenômenos inexplicáveis até então, com pesadelos, com situações que nós não encontramos respostas em lugar nenhum. Depois de tanto procurar, alguém chega para nós e fala: olha, talvez, quem sabe, o seu caso é ir lá na casa espírita. Deus me livre. Não, com calma, as coisas não são assim. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala: você já viu o espírito? Deus me livre. Alguém aqui já viu o espírito? Já ou não? Eu daqui estou ouvindo um monte. Gente, nós somos espíritos. Nós precisamos entender isso, aceitar isso, agregar isso na nossa conduta. Nós somos espíritos. A condição, ou melhor, a diferença é que nós estamos numa matéria, num casulo, que esses olhos carnais, eles enxergam com facilidade. Só que existem tantos outros iguais a nós, que não estão mais nessa matéria densa, e que cruzam conosco o tempo todo, habitam a nossa casa, trabalham juntos. E lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, lá está dizendo: os espíritos influenciam as nossas vidas? E a resposta é assim: muito mais do que imaginamos. Por vezes são eles que vos dirigem. Vixe! Mas é assim que funciona. É uma realidade. Isso é uma realidade espírita? Não. Independe de religião, se a pessoa acreditar ou não, os espíritos não deixarão de existir e não deixarão de influenciar, muitas vezes até mais, porque ninguém está ligando. Às vezes vai falar uma coisa dessa, a pessoa nem toca nesse assunto. Então tá, ué. Porque a ignorância não muda a nossa realidade. Muito pelo contrário. Por vezes nos torna alienados. Eu vivenciei uma experiência numa casa espírita que eu trabalhava na época que eu morava lá em Maceió. E a gente, quando está numa casa espírita, também dentro do trabalho, o aprendizado ele é muito grande, é muito rico, porque nós aprendemos com as nossas vidas, as nossas experiências, mas aprendemos muito mais com as experiências dos nossos irmãos. E cada um de nós tem a sua história diferente por completo de qualquer outra, pode até ter semelhanças, mas são diferentes, porque cada um constrói a seu modo. Isso é maravilhoso. Cada um faz do seu jeito, cada um age conforme a sua compreensão. E então, o senhor Antônio, que nós ficamos conhecendo bastante, nos contou muitas coisas dentro daquela experiência de trabalhador que ele se tornou. Ele chegou lá depois de umas experiências na vida. O senhor Antônio, ele era taxista, conservador, era assim, mas ele tinha um negócio que era muito, assim, as pessoas notavam.
ele tinha um preconceito gigantesco com pessoas homossexuais. O senhor Antônio era daquele jeito que quando uma pessoa que ele percebia que era homossexual entrava no táxi dele, depois que a pessoa saía, ele ia lá e limpava o banco com álcool. Gente, isso existe. Ainda hoje existe isso. E ele contava piadas. Ele tinha era conhecido por isso. Uma postura realmente muito, né, notória nisso daí. Um dia o senhor Antônio estava lá dirigindo o seu táxi e recebeu um telefonema. O senhor Antônio, casado, tinha uma filha única. Filha nova, né, de 10 para 11 anos. E era a mulher dele chorando, desesperada, dizendo que a filha dele tinha passado mal e que ela não sabia o que fazer e que era para ele voltar para casa urgente. Ela tinha desmaiado e estava voltando, desmaiando e não sabia, e gritava de dor. O senhor Antônio largou, né? O táxi estava lá pronto para passageiros, ele largou o trabalho, pegou o seu táxi e foi para casa o mais rápido possível. Chegando lá, levou junto com sua esposa a sua filha no hospital, no pronto-socorro. E depois de horas de agonia, de espera, de exames, etc, o dia todo ali, desesperado, preocupado, sem saber o que fazer, o médico veio com o diagnóstico e disse: olha, a sua filha está com uma enfermidade muito grave e muito rara, e ela precisa de uma cirurgia muito delicada o quanto antes. Só tem um detalhe: aqui na cidade não há esse recurso, não há técnica, não há ninguém que possa fazer essa cirurgia, e o senhor precisará viajar. É uma cirurgia cara e eu espero que vocês tenham condições. E ela precisa, porque corre risco de morte. Tem um tempo aí que vai poder esperar. E o senhor Antônio saiu dali junto com a sua esposa, e a sua filha foi liberada, medicada, liberada, e foram para casa. E ele pensando o que fazer, chorando, preocupado, o que fazer. Não conseguia mais trabalhar direito, a filha, né, naquela condição, a esposa, e eles começaram a fazer vaquinha para poder tentar arrecadar, e fizeram um esforço durante uns dias para arrecadar, e o dinheiro não chegava nem perto do que eles precisavam. Precisavam viajar, precisavam hospedar e precisavam pagar o tratamento, porque não tinha um plano de saúde. E agora? E ele precisava trabalhar. Então ele teve que sair de casa mesmo assim, preocupado, chorava à toa, porque era a única filha. Ele via a filha dele debilitada sem poder fazer nada. E teve um instante que ele estava lá no ponto de táxi, né, naquela situação, naquela preocupação. De repente, alguém abriu a porta do seu táxi e entrou. A princípio ele não tinha olhado direito da pessoa. A pessoa pediu com uma voz que ele já conhecia, não no sentido da voz ser conhecida, mas a voz dentro da tonalidade. Era um homem, mas para ele era um homem com voz afinada. E ele, aquele passageiro, pediu para levar no hotel tal, e ele pegou o táxi, pensou com ele mesmo, mais essa, né? E foi.
E ele começou a pensar na filha dele. E na hora que ele começou a pensar na filha, ele começou a chorar, chorava, não estava dando conta de dirigir, de tanto que ele chorava, mais do que o normal. E aquele passageiro percebeu o estado que ele se encontrava e pediu: por favor, pode parar, encosta aí um pouquinho. E ele encostou. E aquele homem começou a conversar com o senhor Antônio. O que estava acontecendo? E o senhor Antônio desabafou com ele. Falou da condição da filha, que ele estava precisando, que não sabia o que fazer, tudo isso. E aquele homem falou assim, tinha perguntado o nome dele: o senhor Antônio, eu posso te ajudar. Eu sou médico, cirurgião, estou aqui na cidade para um congresso, e o que a sua filha precisa, eu posso realizar. E naquela hora ele assustou, parou. Como? Você pode? Naquela hora ele também nem mais lembrava do preconceito. E aquela pessoa muito gentil, muito educada, muito solícito: posso sim. O senhor vai fazer o seguinte: eu tenho um compromisso agora, o senhor vai me deixar lá. O senhor fique tranquilo, não precisa ficar nervoso. O senhor vai dirigir tranquilo, vai me deixar lá no meu compromisso. E eu vou te dar aqui o meu cartão, o hotel onde eu vou estar, o meu telefone. Eu vou anotar o telefone do senhor. E assim que eu concluir o meu compromisso, que deve durar aí 2 dias, ou 3, no mais, não sei, eu quero que o senhor e sua esposa e sua filha se preparem para viajar. E o senhor Antônio ficou sem saber. É um milagre? O que estava acontecendo? Será que aquele homem estava brincando com ele, né? Porque quem vai fazer uma coisa daquela? Era uma fortuna, era um negócio inimaginável. Mas naquela confusão ele tinha que acreditar. E ele assim fez. Deixou aquele homem lá, realmente estava tendo lá aquele movimento, né? Aquele congresso. E ele voltou imediatamente para casa. E chegou na casa dele, foi contar para a esposa, foi falar para a filha que eles iam viajar. E a esposa caiu em prantos, de joelho, agradeceu, e chorando, e dizia que as orações dela tinham sido ouvidas, e que graças a Deus que ia dar certo. E eles passaram aqueles 3 dias numa ansiedade, numa expectativa imensa daquele homem os procurar. E ele passava em frente ao hotel, né? Não podia ficar naquela coisa de não procurar. Assim, no 3º dia, conforme combinado, aquele homem procurou por ele e disse: senhor Antônio, o senhor está pronto? Porque ele já tinha pego os dados, já tinha providenciado a passagem, já tinha providenciado a hospedagem, já tinha providenciado a marcação dos exames para que fosse possível fazer a cirurgia. E logo no dia seguinte estava lá o senhor Antônio e aquele homem com a sua filha e a sua esposa viajando para aquela cidade tão importante para fazer a cirurgia. E o senhor Antônio olhava para aquele homem, olhava e sabia, olhava, mas ele via aquela confusão, aquele conflito, mas a necessidade era maior do que o preconceito. E assim, chegando lá, as coisas aconteceram, foram super bem tratados, a cirurgia ocorreu, e a filha ficou bem com o resultado da cirurgia. Ela estava curada. Uma festa, uma maravilha. Mas alguma coisa intrigava o senhor Antônio. Ele ficava se perguntando por que aquele homem fez aquilo. Nem conhecia ele.
E porque logo com ele, que era tão resistente a pessoas, na cabeça dele, pecadoras. Porque a cabeça de uma pessoa, como diz um velho ditado, cada cabeça uma sentença, né? Então, às vezes a gente coloca coisas na cabeça, constrói crenças, constrói compreensões e ficamos aprisionados a elas durante tempos, até que vem a libertação. E ele então, lá, antes de ir embora, lá mesmo no hospital, antes da filha receber alta, chamou o médico e disse: vamos sentar ali, eu preciso conversar. Coisas aqui me incomodam e eu, ao mesmo tempo que eu tenho gratidão, eu tenho vergonha, eu estou muito confuso, eu preciso desabafar. E aí ele sentou e contou, abriu o jogo, falou: olha, eu sou assim, na verdade eu nem sou mais, eu nem sei se eu sou, eu sou preconceituoso, eu achava isso, eu achava aquilo. Mas de repente chegou você assim do nada, feito um milagre divino, e mudou as nossas vidas, mudou a minha vida. Um anjo que surgiu na nossa estrada. E eu queria perguntar uma coisa para você: por quê? Às vezes a gente faz isso. Por que você é tão bom comigo, hein? Porque às vezes a gente acredita que não merece. Meu Deus, eu estou tão feliz, tem até medo. Não é assim? Olha, está tudo dando tão certo que eu não sei não, acho que eu vou me esconder, porque pode ser que... E a gente não para pensar que tudo tem um sentido, né? E aquele homem disse o seguinte: olha, senhor Antônio, eu estou apenas retribuindo a alegria, o prazer que um dia eu senti e que um dia minha mãe e meu pai me ensinaram. Porque eles me disseram o seguinte: olha, meu filho, tudo que você fizer na vida, toda conquista que você tiver, nenhuma delas vai te dar tanto prazer do que fazer por alguém aquilo que alguém nem espera que você faça, mas que possa de alguma forma transformar a vida daquela pessoa para melhor. Faça isso e você vai sentir um prazer indescritível, porque um dia fizeram isso quando você nasceu e ficou doente. E antigamente falava isso: fulano está desenganado, né? E os médicos lá daquele hospital disseram que você estava desenganado. Mas por algum milagre, havia ali naquela cidade um movimento que tinha médicos de outros lugares, e surgiu aquele homem que ficou sabendo do seu caso, e aquele homem assim, sem exigir, sem cobrar nada, simplesmente se ofereceu com o conhecimento que a vida lhe deu e te curou. E aquele homem chegou para nós e disse: olha, eu estou fazendo isso porque um dia fizeram isso para mim. E me ensinaram que se eu fizesse, eu sentiria algo indescritível. E eu acreditei, e é verdade. Então façam, porque todos nós, filhos de Deus, merecemos sentir isso. Então, senhor Antônio, eu não me fiz nenhum favor, porque o que eu fiz sabendo que ficaríamos felizes e que o Senhor ficaria muito feliz, e a sua felicidade, a sua alegria seria também a minha.
Chico, certa vez, um empresário procurou ele falando que a vida dele estava muito difícil, estava muito vazia, que ele estava muito triste, mesmo com todo o dinheiro, com todas as empresas que ele tinha. O que eu faço, Chico, para curar isso? Chico falou para ele: olha, o que te falta é a alegria dos outros. A partir dali, ele começou a usar os recursos que ele tinha para fazer pessoas se sentirem mais felizes, melhor. E naquele momento, o Sr. Antônio narra que a maneira como aquele homem falava era tão bonita que ele estava chorando, e sem perceber ele estava segurando as mãos daquele homem, e que se alguém, algum colega taxista dele olhar naquela hora assim: ixi, o que aconteceu ali? Olha como os olhos de preconceito são, não é? Porque o essencial é invisível aos olhos. Porque ninguém entenderia o que estaria acontecendo ali. Muitas vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo dentro das pessoas. Olham para as suas aparências, olham para as suas escolhas e julgam. Oh, quanta pobreza traz um julgamento. E assim, o Sr. Antônio naquele instante olhou e simplesmente se levantou e disse: me dê um abraço, pelo amor de Deus. Eu me sinto tão feliz, tão grato, que eu preciso te abraçar e te dizer o quanto você mudou a minha vida. E ali se formou uma grande amizade. O Sr. Antônio voltou com a sua família para a cidade, e certamente ele nunca mais passou álcool no banco do seu táxi, e certamente os seus olhos passaram a ver muito mais do que o preconceito permite. E assim é a vida. Mudemos, olhemos com os olhos do coração, olhemos com os olhos de Jesus, olhemos com os olhos de bondade, olhemos com os olhos de amor. Paz para a situação. Muito obrigada pela lição de vida que nos trouxe hoje, pela mensagem. Nossa. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Seu nome. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Obrigada pela nossa família. Obrigada por tudo que o Senhor nos proporciona. Queremos, nesse momento, pedir que o Senhor nos envolva com a sua paz, com a sua luz. Que o seu amor, Senhor, possa tocar os nossos corações. Que possamos agora, nesse momento, sentir a sua presença junto a nós. Que essa presença, Senhor, possa nos acompanhar até os nossos lares, levando, Senhor, a paz, levando o amor para todos aqueles que lá nos esperam e também para todos aqueles que se encontram nos nossos pensamentos. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o seu amor, por todo o seu amor, e que assim